Mary Anning, imagine um litoral, onde os penhascos se erguem como muralhas diante do mar revolto, e cada onda que se quebra contra as falésias arranca segredos escondidos há milhões de anos. É nesse cenário que nasceu Mary Anning, uma criança marcada pela pobreza, mas guiada por uma curiosidade que a transformaria em uma das figuras mais importantes da ciência. Sua vida foi dura, forjada em tragédias e desafios, mas também repleta de descobertas que mudaram a forma como enxergamos o passado da Terra. Mary não teve escolas renomadas, não teve laboratórios equipados, não teve títulos nem reconhecimento imediato. O que teve foram as falésias, a maré implacável e um olhar aguçado capaz de decifrar histórias petrificadas no tempo. Ao longo desta jornada, vamos seguir Mary desde a infância até suas maiores descobertas, mergulhando em uma trajetória de coragem e persistência. Esta não é apenas a história de fósseis, mas de uma mulher que ousou desafiar a sociedade, o destino e o esquecimento, iluminando a ciência com sua determinação. Mary Anning nasceu em 1799, em Lyme Regis, um vilarejo costeiro que mais tarde ficaria conhecido como Costa Jurássica. Mas à época, Lyme era apenas uma pequena comunidade lutando contra a fome e o frio. Sua infância foi marcada por tragédias quase inimagináveis. Dos 10 irmãos, apenas ela e Joseph sobreviveram à idade adulta. Quando bebê, foi atingida indiretamente por um raio que matou sua babá e outras crianças, mas inexplicavelmente sobreviveu. Fato que a comunidade local passou a chamar de milagre. Criada em uma família humilde, filha de um carpinteiro chamado Richard, Mary cresceu entre tábuas de madeira e fragmentos de fósseis que seu pai coletava para vender a turistas. Ele lhe ensinou a diferenciar amonites, belemnites e outros fósseis comuns da região. Mas a morte precoce de Richard, vítima de tuberculose, deixou a família na miséria. Sua mãe, Molly, viúva e sem recursos, passou a depender do trabalho das crianças. Enquanto outras meninas de sua idade aprendiam bordado, Mary escalava falésias perigosas, arriscando a vida em busca de fósseis para vender. Sua infância foi um aprendizado duro, marcado por frio, fome e perigo. Mas foi também nesse ambiente hostil que Mary desenvolveu sua resiliência. O mar, as tempestades e os penhascos ensinaram-lhe lições que nenhuma escola poderia oferecer: a de resistir, a de observar atentamente e a de transformar dor em descoberta. Após a morte do pai, a coleta e venda de fósseis se tornou a única forma de sustento da família Anning. Mary e Joseph enfrentavam chuvas, lama e deslizamentos em busca de peças para vender. Os turistas que visitavam Lyme Regis compravam os fósseis como curiosidades, mas para Mary eram muito mais do que isso. Eram pistas de um passado remoto, registros de um tempo em que criaturas gigantes dominavam os mares e céus. Sem acesso à educação formal, Mary buscava aprender por conta própria. Lia livros emprestados, memorizava descrições anatômicas e observava cada detalhe dos fósseis que coletava. Desenvolveu habilidades técnicas refinadas. Sabia extrair fósseis delicados sem danificá-los, compreendia suas estruturas com precisão e era capaz de identificar padrões anatômicos que escapavam até a especialistas. Era um trabalho exaustivo, mas também revelador. Enquanto sua mãe e irmão viam nos fósseis apenas uma forma de ganhar dinheiro, Mary percebia neles um significado muito maior. Ela começava a entender que a Terra tinha uma história muito mais longa do que a contada nos livros religiosos da época. Essa consciência, ainda embrionária, seria o combustível de sua jornada como pioneira da paleontologia. Em 1811, quando tinha apenas 12 anos, Mary fez a descoberta que mudaria para sempre sua vida.
Joseph encontrou um estranho crânio nas falésias. Intrigada, Mary começou a escavar com cuidado, removendo camada por camada de pedra, até revelar um esqueleto quase completo de Ichthyosaurus, um réptil marinho gigante com quase 5 metros de comprimento. A notícia se espalhou rapidamente. Cientistas ficaram fascinados, mas também desconcertados. Até então, muitos acreditavam que todas as espécies criadas por Deus ainda existiam em algum lugar da Terra. O ictiosauro desafiava essa visão, provando que a extinção era real. Era uma mudança radical no pensamento científico da época. A venda do fóssil ajudou financeiramente a família, mas o impacto maior foi intelectual. Mary, uma menina sem estudos formais, havia colocado diante da elite científica uma prova incontestável da existência de criaturas de eras antigas. Seu nome ainda não aparecia em publicações, mas sua reputação começava a crescer. Ela havia aberto uma janela para um mundo perdido, e essa janela jamais voltaria a se fechar. Mary não se contentou com o ictiosauro. Continuou explorando as falésias, mesmo após quase perder a vida em um deslizamento que matou seu fiel cão, Trey. Em 1823, encontrou o esqueleto quase completo de um plesiosauro, com pescoço longo e corpo robusto. A descoberta foi tão extraordinária que alguns cientistas, incluindo Georges Cuvier, um dos mais respeitados da época, duvidaram de sua autenticidade. Mas Mary estava certa e sua persistência fez com que o mundo reconhecesse a descoberta. Poucos anos depois, em 1828, Mary revelou o primeiro pterossauro encontrado na Grã-Bretanha, um réptil alado que parecia saído de um conto de dragões. Além disso, trouxe à luz fósseis de peixes, identificou os coprólitos como fezes fossilizadas e até mostrou que sacos de tinta preservados em belenites ainda podiam ser usados para desenhar. Essas descobertas colocaram Mary no centro da ciência mundial, mesmo que seu nome fosse muitas vezes apagado. Enquanto outros colecionavam peças, ela compreendia histórias. Mary não via ossos, via narrativas da vida antiga, via criaturas extintas ganhando forma outra vez. Apesar de suas descobertas revolucionárias, Mary nunca foi aceita pela Geological Society of London. Mulheres eram proibidas de ingressar, e seus fósseis eram frequentemente descritos em artigos assinados por homens que jamais haviam arriscado a vida nas falésias como ela. Sua contribuição era reconhecida em conversas e consultas, mas raramente registrada em papel. Ainda assim, seu impacto era inegável. O geólogo Henri de la Beche, amigo e apoiador, criou a famosa pintura Duria Antiquior, a primeira reconstrução visual da vida pré-histórica, baseada em fósseis de Mary. Ele vendeu cópias para ajudá-la financeiramente. Charles Dickens, já renomado, escreveu sobre sua história, exaltando a coragem e o talento da filha do carpinteiro que desvendou os segredos do passado da Terra. Em seus últimos anos, Mary lutou contra o câncer de mama. Morreu em 9 de março de 1847, com apenas 47 anos. Irônico. A sociedade que a excluíra em vida arrecadou fundos para ajudá-la em seus últimos dias. Ela partiu sem riqueza, sem títulos acadêmicos, mas com um legado que jamais seria apagado. Décadas após sua morte, Mary Anning finalmente recebeu parte do reconhecimento que merecia. Seus fósseis foram expostos em museus de prestígio, e em 2010, a Royal Society a incluiu entre as 10 mulheres britânicas mais influentes da história da ciência. Sua vida inspirou filmes, livros e movimentos pela inclusão das mulheres na ciência. Mary mostrou que o conhecimento não é privilégio de uma classe ou de um gênero. De menina pobre e invisível a símbolo eterno da paleontologia, sua trajetória é um lembrete de que a verdadeira grandeza nasce da perseverança. Hoje, seu nome ecoa em cada museu, em cada sala de aula, em cada criança que olha para uma pedra e se pergunta:
E se houver algo escondido aqui dentro? Mary não apenas desenterrou fósseis, ela desenterrou a ideia de que a ciência pode ser feita por qualquer pessoa com coragem, curiosidade e dedicação. Mary Anning pode ter partido cedo, em 1847, mas sua presença jamais desapareceu das falésias de Lyme Regis nem do imaginário coletivo. Durante muito tempo, sua história foi contada quase como uma lenda local. A menina pobre que desenterrava monstros marinhos das rochas. Mas com o passar das décadas, essa narrativa ganhou contornos maiores, ecoando em museus, livros, peças teatrais e até mesmo em romances e filmes. Sua vida serviu de inspiração para Charles Dickens, que ainda no século XIX escreveu sobre sua coragem e determinação, ressaltando o contraste entre sua origem humilde e sua genialidade científica. No século XX, Mary passou a ser estudada como símbolo das mulheres invisibilizadas na ciência, e sua trajetória foi usada como exemplo em movimentos que lutavam por igualdade de gênero no meio acadêmico. Na cultura popular, sua história foi recontada em livros infantis, como forma de mostrar às novas gerações que a curiosidade e a perseverança podem transformar destinos. Em 2020, sua vida chegou ao cinema com o filme Ammonite, estrelado por Kate Winslet, reacendendo o interesse por sua figura e ampliando seu reconhecimento mundial. Mais de 170 anos após sua morte, Mary Anning continua viva, não apenas nos fósseis que descobriu, mas na voz de cada cientista que ousa desafiar o impossível. Seu nome ecoa como um símbolo de perseverança, lembrando-nos que a ciência não pertence apenas às universidades ou aos homens de renome, mas a todos que têm coragem de observar, questionar e não desistir. Hoje, na costa jurássica, onde Mary passou a vida desenterrando segredos, visitantes do mundo inteiro caminham pelas falésias em busca de fósseis. Muitos sequer sabem seu nome, mas todos percorrem os mesmos caminhos que ela trilhou, tocando as mesmas pedras que um dia passaram por suas mãos. Sua figura também se tornou bandeira para movimentos de valorização das mulheres na ciência. Ela representa não só uma pioneira esquecida, mas um grito contra séculos de exclusão e silenciamento. Em escolas, sua história é contada para inspirar jovens, especialmente meninas, a acreditar que podem ocupar qualquer espaço, até mesmo aqueles onde ainda enfrentam preconceito. Seu legado é lembrado em livros, museus, filmes e até campanhas pela preservação do meio ambiente, pois ela nos ensinou que o passado da Terra está gravado em suas rochas, esperando apenas que alguém tenha sensibilidade para lê-lo. Mary Anning não foi apenas uma caçadora de fósseis, foi caçadora de verdades, reveladora de mundos perdidos e inspiração para mundos futuros. Sua vida prova que o conhecimento não tem barreiras de gênero, classe ou origem. E enquanto houver alguém disposto a olhar para o chão e perguntar: o que mais pode estar escondido aqui? Mary continuará viva, como a menina que desenterrou o passado para iluminar o futuro. Hoje, escolas levam seu nome, museus celebram sua memória e organizações científicas a reconhecem como uma das grandes pioneiras da paleontologia. É como se finalmente o mundo tivesse percebido aquilo que Mary sempre soube, que a verdade está nas pedras e que até mesmo os mais humildes podem iluminar os mistérios da Terra. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente e compartilhe. Não se esqueça de visitar o nosso canal. Aqui você encontrará várias personalidades que mudaram a história com suas genialidades. Um forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos.